aconteceram de um jeito tão diferente, tão ao contrário, tão de cabeça para baixo. Olá famílias e alunos, essa é a hora do aluno de agosto. Bora participar? Conta aí pra gente, o que você faria se de repente o mundo ficasse de cabeça para baixo? Para participar, basta postar um vídeo de até 30 segundos lá no nosso Instagram com a hashtag Saberes em Casa. A gente se vê! Olá, educandos e educandas da EJA do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa aqui dos Saberes em Casa. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês estão se cuidando, né? Me digam se vocês estão seguindo ainda os protocolos os protocolos sanitários. Espero que sim. E aí, me digam também se vocês conseguiram fazer a atividade proposta no programa anterior. Responder aquelas perguntas que eu deixei para vocês e, claro, compartilhar com a gente. Então ainda dá tempo, hein? Falando nisso, eu vou mostrar para vocês agora dois vídeos, né, de dois alunos, de uma aluna, da aluna Jandira, e outro do aluno Sandro, os dois da EPG Mário Lago, que compartilharam com a gente, respondendo as perguntas que a gente falou sobre trabalho infantil. Vamos dar uma olhada nos vídeos? Oi, boa noite. Eu me chamo Jandira, sou aluna da Escola Mário Lago. Quando eu era menina, eu trabalhava na roça com meus pais. Para ajudar eles, eu trabalhava na roça, na colheita, plantava, colhia, plantava arroz, feijão. Até mandioca a gente ia arrancar para fazer farinha, para fazer para tirar goma, fazer a tapioca, né, que fala da tapioca, mas é o beiju que a gente chama lá. E desde pequena que eu comecei a trabalhar, trabalhei muito cedo, parece que eu não tive chance de estudar. Até que a gente ia para a escola, mas tinha outras brincadeiras para fazer, a gente deixava de ir para a escola para brincar, então a oportunidade foi muito pouca. E minha mãe e meu pai não deu muita assim, importância para nossos estudos. Então, na hora da gente ir para a escola brincar, não ia estudar. E aí a gente, na infância da gente foi isso. Então, minha infância não foi muito boa. Uma coisa que eu queria era ter aprendido a ler de pequena. Hoje eu tô tentando para me alcançar meus objetivos. Tô na escola Mário Lago e não tem como mais voltar para a infância. Agora é só seguir em frente. Meu nome é Sandro, sou do estado da Bahia, mas hoje eu moro aqui em São Paulo, estudo aqui na escola Mário Lago de Guarulhos. Estou aqui para me passar um pouquinho do que eu passei com 10 anos, quando era bem novo. Eu comecei a estudar, a trabalhar com 10 anos, 11 anos, para ajudar minha mãe na roça. Trabalhar na roça para ajudar minha mãe, que ela era mãe e pai para nós. E eu não me dediquei na escola, eu precisei trabalhar, bem novo. Eu também não me arrependo, porque hoje eu sou uma pessoa trabalhadora, que hoje eu cuido da minha família. E hoje eu estudo aqui na escola Mário Lago e eu quero aprender a ler. Obrigado. Legal, né? Bom, obrigada aí aos alunos e à coordenadora Silvana da EPG Mário Lago. Vocês se lembram do nosso programa anterior? Pois é, a gente falou sobre trabalho infantil, direitos da criança e do adolescente, e eu deixei aquela proposta lá que eu acabei de falar e a gente acabou de ver os vídeos, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no programa de hoje. Vamos continuar então falando sobre trabalho infantil, que é um tema preocupante, né? Um pouco triste, mas é bem importante. Vocês imaginam quais seriam as piores formas de trabalho? Vamos pensar um pouquinho? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem, tá bom?
Ó, trabalho na roça, trabalho nas minas de carvão, trabalhar na rua, trabalhar cuidando de crianças menores, né? Sendo criança também. Pois é, essas atividades aí que eu citei são bem prejudiciais e acabam por negar a infância, né, para as crianças. Além desses que nós falamos agora, existem muitos outros trabalhos aí. Então, de acordo com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, alguns aspectos são fundamentais para a gente entender o que é considerado trabalho ilegal, que de certa forma é uma violência contra a criança e o adolescente. Então a gente vai dar uma olhada e uma passada em alguns desses aspectos para a gente entender melhor. Então, por exemplo, a servidão, né, que desde muito pequena, às vezes a criança trabalha por horas todos os dias. Um outro aspecto é o trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados, né, por exemplo. Um outro aspecto é a utilização, a demanda e a oferta de crianças para fins de prostituição, produção de pornografia ou atuações pornográficas. Um outro aspecto, a utilização, o recrutamento e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes, conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes. Também trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, podem prejudicar a saúde, a segurança e a moral daquela criança. Bom, vocês se lembram o que significa a sigla ECA, né? É isso mesmo, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente aprendeu um pouquinho sobre esse estatuto no programa anterior. Quem aí se lembra? Ele foi construído na perspectiva de criarmos gerações de cidadãos conscientes dos seus direitos e dos seus deveres, né? Aí é bem importante para esse contexto a gente falar sobre cidadania. Quem aí vai me dizer o que é cidadania? Vamos ver se vocês conseguem definir aí o que é cidadania. Vou dar uma ajudinha, então, ó. São os direitos e deveres atribuídos aos indivíduos, tá? Sendo ela flexível, ou melhor, ao longo da história, então, ela sofre alterações dependendo do momento atual, considerando as lutas sociais e políticas reivindicadas pela sociedade e os membros que fazem parte da sociedade, né? Esse é um vasto tema, tá? Que a gente vai falando ao longo dos programas, que a gente vai trabalhar bastante com isso. Então, mas adiantando isso tudo aí, eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, de direito à educação, né, que é um direito social, entre outros, né, que garante e protege a qualidade de vida e dignidade dos cidadãos. Está previsto no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Mas a gente também tem deveres, né, o cidadão não tem só direitos, tem deveres também. Então, além de poder cobrar do Estado o cumprimento dos direitos, é preciso ser um cidadão que cumpre com seus deveres, respeitando os direitos dos outros cidadãos, protegendo o meio ambiente, por exemplo, também, entre outros, que, como eu falei agora há pouco, a gente vai falar mais. Então, agora a gente vai relembrar um pouquinho o tema do trabalho infantil, que é uma violação dos direitos da criança e do adolescente, que compromete o desenvolvimento integral de meninos e meninas no mundo todo. Bom, para saber mais sobre esse assunto, vocês podem conferir o material informativo Meia Infância, o trabalho infanto-juvenil no Brasil hoje, disponível nesse endereço que eu coloquei aqui embaixo. Vou deixar um tempinho aí enquanto eu falo, tá? Então, no Brasil, milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham segundo o censo de 2010. Aí eu vou mostrar agora para vocês um vídeo, para vocês entenderem o que é trabalho infantil, como e por que ele acontece e quais as suas piores formas e também como que a gente pode combatê-lo, né? Esse vídeo foi produzido em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério Público do Trabalho. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade.
ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Gostaram do vídeo?
agora a gente vai para a nossa proposta de atividade de hoje, o desafio de hoje. Estão preparados? Então vamos lá. No programa anterior eu dei 3 perguntas. Hoje vou pedir para vocês responderem uma única pergunta. O que você considera a exploração de trabalho infantil? Mas eu preciso que para responder essa pergunta vocês sejam sinceros, né? O que vocês acham de verdade, que seja... que mesmo que a sua resposta seja diferente de tudo que a gente está falando aqui no programa, o que você acha, é a sua opinião, tá? Você pode relatar com texto, desenhar, gravar um vídeo, né? Como eu tinha dito no programa passado. E aí você pode compartilhar com a gente através do e-mail, ejadoep@guarulhos.sp.gov.br, por esse e-mail, pedindo ajuda para o professor, para a professora de vocês, ou vocês mesmos podem compartilhar. Vocês podem compartilhar também com a gente pela hashtag, né, pelas redes sociais, usando a hashtag Saberes em Casa, e a gente vai ficar aguardando o compartilhamento de vocês. Lembra que lá no comecinho do programa eu coloquei algumas atividades, algumas produções que a gente recebeu, então a gente está esperando a sua, manda pra gente, tá bom? O programa de hoje vai ficando por aqui, muito obrigada de novo pela companhia, eu te vejo no próximo programa, e não se esqueçam, cuidem-se, tchau, tchau!